Olá, bem-vindos de volta ao Ouvir Direito. Sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Olá, tudo bem? E aí, como estamos? Isso aí. Bom, hoje nós estamos aqui para tratar de um tema bastante interessante. A gente estava até conversando aqui agora há pouco. É um tema, posso dizer que é um tema atual, né? É um tema bastante interessante. A gente vai explanar mais daqui a pouco. Antes de começar, eu só vou lembrar vocês, você pode saber de tudo que a gente faz pelo @ouvirdireito no Instagram e também pelo www.ouvirdireito.com.br para poder estar por dentro de tudo que está acontecendo, novos episódios e tudo mais. Certo, pessoal? Sem perder tempo, vamos apresentar o nosso Isso aí. ilustre convidado. Nosso convidado do dia é ele, Carlos Augusto Chamon do Carmo, biólogo, mestre em microbiologia pela UFV de Minas, doutor em ciências biológicas pela UFRJ, atualmente é perito criminal e professor do Instituto Federal do Espírito Santo. A sua tese foi vencedora do Prêmio Espírito Público, a maior premiação de reconhecimento de trajetórias no setor público a nível nacional. Bem-vindo, professor. Obrigado pela presença. Obrigado. Mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado pela generosidade de estar compartilhando sua tese e sua trajetória aí conosco. Certo? Bom, vamos entender melhor como que é isso, como começou, assim, o senhor é biólogo, né, já está no ramo há muito tempo. Como que da biologia você foi parar dentro da Polícia Civil? Como é que foi essa trajetória? A minha turma é a turma de 2006, né, do concurso 2006. Nós tomamos posse em 2007, no começo de 2007. Então, estamos com 13 anos, né, na Polícia Civil. A perícia no Espírito Santo está na Polícia Civil ainda, né? Em 19 estados ela não está, eu sempre gosto de deixar claro isso. Interessante, não sabia disso. Os 27, eu também não fazia ideia. A maioria das pessoas não sabe disso, mas é muito importante essa informação. Ou seja, a autonomia da perícia nesses 19 estados ela é muito maior, né? Ela existe mesmo de fato. A gente ainda não tem de fato autonomia. A Lei 2030 não é cumprida aqui, então eu gosto de enfatizar que isso acontece aqui ainda. E o resultado prático disso? O resultado prático eu vou até comentar depois, mas existe. Por quê? Porque eu estando na Polícia Civil, mesmo você não tendo uma pressão direta sobre você, existe uma interferência indireta. Vou te dar um exemplo. Para eu fazer um projeto, para eu concretizar alguma coisa, é muito difícil, porque a perícia ela não é uma prioridade na polícia, dentro da polícia. É uma verdade que eu estou falando, infelizmente, prioridade não é ainda, né? Por quê? Porque parece caro, mas é um investimento que a médio e longo prazo é maravilhoso, é barato. A perícia, eficiente, né? Exatamente. Investir em perícia dá muita resposta. São muitas respostas. Todos os estados que investiram em perícia, todos, sem exceção, tiveram retorno. Pode pesquisar, é fácil. E é uma tendência no mundo inteiro. Se você pegar os países, todos os países assim, que são mais ricos, os países assim, desenvolvidos, que tiveram queda de criminalidade, todos eles investiram em perícia, sem exceção. E eles deram a ela uma coisa importante: autonomia. Autonomia funcional, administrativa, financeira. Porque a gestão da perícia tem que ser feita por alguém que entende da perícia. Mas não é só a gestão em um certo nível. É em todos os três: administrativo, financeiro, funcional, nos três. Para que você concretize alguma coisa que dê retorno social. Então não adianta eu fazer pesquisa, orientar alunos se eu não consigo ter retorno. Eu digo socialmente falando, tem que concretizar aquilo. Para isso precisa de ter, né? Tem que ser, né? Tem que ter uma autonomia funcional, administrativa e financeira. É o trabalho inteligente. É o trabalho da inteligência, é o trabalho exato. Todos os cargos são importantes, né? Na polícia. Todos eles. Eu gosto sempre de enfatizar isso. Mas todos têm sua função, tem sua, né? A atividade fim da perícia é materializar provas. É o único órgão que ele existe para isso. Ele existe só... Para que serve a perícia criminal? Para materializar provas
em local de crime. É isso, para isso que ela serve. Se eu tiro a perícia desse contexto, tiro força dela, eu perco as provas materiais. Sem prova não tem justiça, cara. Vai parar a dúvida sempre. Não tem que ter nem denúncia, né? Exatamente. Indício de autoria e materialidade não tem que ter. E parece ser uma discussão tão boba, né? Porque, poxa, a perícia... Tão óbvio, como né? que a justiça criminal funciona, gente? Pelo amor de Deus. Não, tão óbvio. Aí, se a gente pesquisar, eu faço um desafio para quem está escutando, eu fui fazer isso, né? Pesquise quantas denúncias são feitas baseadas em testemunha e quantas são feitas baseadas em prova material. Vocês vão se espantar. A maior parte das denúncias não utiliza, se você pegar o contexto de todas as denúncias, não se baseia nas provas materiais. Ainda. Melhorou? Muito grande. Muito frágil. Muito grande. Melhorou muito? Melhorou. Se olhar de 10 anos para cá, melhorou muito. Mas ainda temos esse entrave. Esse de 2018, pelo menos em relação ao homicídio, coisa de 20% não tinha nem procedimento investigativo, não tinha inquérito. O jurisdicionado fica pensando, eu vou morrer e não vão saber nem quem, não vai ter nem processo para apurar o que aconteceu, entendeu? É complicado. Se você pegar os índices no Brasil de resolutividade, é que a gente não pode esquecer de uma coisa. O que se fala e o que se é, o que acontece, né? Resolutividade é uma coisa. Você identificar o criminoso é uma coisa, são etapas. Resolver o crime, a nossa resolutividade no Brasil é pífia, é muito pequena, é menor que 10%. E o senhor atribui isso à justiça, à perícia, à falta de recurso? Na minha opinião, é um modelo... É um modelo arcaico. A gente tem um modelo investigativo que ainda é muito anterior ao... E na minha opinião, como uma pessoa que paga imposto, um cidadão, sim, a gente devia copiar o que funciona. Em vários países, eles mudaram a forma que eles faziam as coisas e funciona muito melhor, né? Se pegar os Estados Unidos, nós temos 60% de resolutividade, 65%. A última vez que eu li, né? Pode estar um pouco maior. Mas o nosso alvo tem que ser países que resolvem bem mais que os Estados Unidos. Alemanha, Itália, França, acima de 90%. De cada 100 crimes, 90 eles conseguem resolver. O nosso, de cada 100, é abaixo de 10. A gente consegue resolver. Então é muito pouco. A gente tá muito atrasado nisso aí. E tem coisas que, dependendo de como você fala, você é mal interpretado, né? Eu gosto sempre de colocar isso. Eu tô falando a verdade. Eu já quase fui punido por isso, mas por falar a verdade. A verdade é que eu quero uma sociedade muito melhor, uma sociedade muito mais tranquila, mais justa, que o cara que vá preso seja o cara que cometeu o crime, pelo amor de Deus, isso é óbvio, né? Aí aquele papo de se aquele cara tá preso, alguma coisa errada ele fez, eu já não falo mais há muitos anos. Eu falo assim, se esse cara tá preso, ele pode estar preso à toa. Porque existe uma fraqueza muito grande em toda a persecução penal que vai levar o cara até ele ficar preso. E se o juiz aceita uma denúncia que não é baseada em provas fortes, se quem faz a denúncia não se preocupa que essas provas existam para ele fazer a denúncia, então nós temos uma persecução penal que ela tem uma grande chance de cometer injustiça. Uma grande chance de gastar o dinheiro do Estado à toa, né? A gente tem um promotor trabalhando, um cartório trabalhando, um juiz trabalhando, assessores trabalhando para não chegar no procedimento do júri, por exemplo, ser nem pronunciado por ausência de materialidade do crime. A gente não sabe nem se existiu de verdade um homicídio. A pessoa pode estar... não tem corpo, não tem homicídio. Isso é uma deficiência do sistema como um todo. No caso da perícia, da condição do perito trabalhar também é algo que já começa enfraquecendo o lado. Com toda essa dificuldade, né, nós ainda temos bons exemplos que procuram trabalhar com inteligência. Você acha que a falha começa na academia? E como foi o seu processo de academia para chegar ao estudo? Eu entrei em 2000, eu comecei em 2007, né? Entramos lá em 2007. E eu sou da crimes contra a vida, né? Eu acabei virando um especialista nessa área, homicídio, suicídio, é o que eu mais faço, né?
Então, já peguei muitos casos de mulheres estupradas e mortas. E em muitos desses casos, a mulher ela é encontrada muito tempo depois, uns dias depois. Eu comecei o estudo por uma frustração mesmo, se chegar num local e não conseguir vestígio. Você não tinha vestígio no local. Por quê? Porque o bicho come, ela está jogada no meio do mato, né? Então o bicho come, fungo decompõe, bactéria decompõe, aquele sêmen que está lá apodrece, se tivesse lá, ele apodreceu. E os vestígios chovem em cima da vítima. É sol, chuva. É um local que ele é inóspito. Então eu não conseguia coletar matéria, não tinha prova, assim, entendeu? Ficava um estupro que não tinha resolução, né? E aí eu comecei a estudar um pouquinho o que eu podia fazer em casos como esse para conseguir vestígio. Comecei a ler por conta própria. Eu ia para casa, saía lá do plantão, ficava estudando. E eu descobri os insetos, né? Entomologia forense. Li um livro, eu estava em São Paulo, inclusive, fazendo um curso que não tinha nada a ver com isso. Comprei o livro à toa lá, comecei a ler, gostei, 2009 isso. E eu fiquei 9 meses fazendo esse projeto, em cima desse projeto. Pra depois prestar a seleção na UFRJ em 2010. A tese foi a única que ganhou nota máxima, nota 10 mesmo, nota máxima pela banca, né, de seleção. Ela disse que a tese ela apresentava um grande ineditismo, uma grande aplicabilidade. Na época, eu até fiquei curioso, que foi o único projeto que ganhou nota máxima e na época, o chefe de polícia da época nem me recebeu, né? Ele nem abriu a porta para poder explicar para ele uma ideia que eu tive, que ele custo zero para a polícia. Eu fui lá, perdi noite de sono, eu que gastei passagem aérea tive que fazer cursos depois. E aí eu fui lá apresentar, ele não me recebeu, que não era importante que o perito estudasse, né? Por isso que a gente vê os índices tão ruins, né? Exatamente. Aí vai Isso que ver eu a culpa é falei. de quem, gente? É um reflexo Ainda com isso tudo temos época, bons exemplos, como nosso convidado. que não é o chefe de polícia atual, eu tenho que ser justo, né? Não é o chefe de polícia atual e nem é o anterior a ele, né? Esse que não me recebia era o chefe de polícia em 2009, né? Até o comecinho de 2010, se não me engano. E ele não me recebeu, mas aí essa parte já passou, graças a Deus, né? E a ideia da minha tese, a ideia central dela é o seguinte: se quando alguém morre, as moscas pousam para colocar ovos, quando alguém acabou de morrer. Então as moscas têm uma sensibilidade ao meio muito grande, muito maior do que a nossa sensibilidade. Elas sentem o cheiro, elas captam as partículas muito mais facilmente do que a gente. Então as moscas cadavéricas vão pousar naquele corpo, vão colocar ovo, invariavelmente. Desse ovo você vai ter a saída de uma larva, a larvinha pequenininha que é a larva 1, depois larva 2, são estágios pequenos, são estágios, né, diferentes. Larva 1, larva 2, larva 3, depois pupa, ela perde o movimento, ela come, depois ela perde o movimento, se transforma numa pupa, aí essa pupa é uma pupa jovem, depois ela vai passar alguns dias, é uma pupa já antiga. A minha pergunta: se eu coletar essa larva, se eu coletar essa pupa, larva ou pupa, dias depois da morte dessa vítima, e se por acaso essa larva, quando aconteceu o homicídio, ela foi ingerir a carne da vítima, o sangue, as proteínas, ela também ingeriu o sêmen. Será que se eu pegasse essa larva dias depois, 10 dias depois, 8, eu comecei fazendo com 8 dias, né? Sim. 8 dias depois, 10 dias depois, eu não consigo recuperar o DNA do cromossomo Y daquele estuprador? Então eu tinha que pegar as larvas em alguns pontos específicos, peguei essa larva, coloquei no microscópio, peguei o bisturi, a pinça, porque ela é pequenininha, ela é o tamanho de um grão de arroz, assim, um pouquinho maior do que um grão de arroz. Se eu abrir com o bisturi, pegar aquela região gastrointestinal dela, tirar aquele material, será que se eu fizer extração de DNA daquele material, eu consigo amplificar a sequência do cromossomo Y daquele estuprador? É essa a ideia central. Isso tudo nas condições periciais, sem controle de temperatura, umidade, tudo como acontece mesmo. Então, por exemplo, eu tive que matar
abater, né, 13 porcas nesse meu estudo. Eu simulei 13 homicídios. Sim. Ou seja, estupro seguido de morte. Por que porca? Sempre me perguntam. Porque é o animal no mundo mais utilizado para poder representar a decomposição humana. Parecido, Ele né? decompõe muito parecido com a espécie humana. A gente tem que usar um modelo. Quer representar mesmo, tem que usar. Então a gente matava a porca com 3 disparos de arma de fogo. Simulava mesmo, tinha que matar. É uma pena, mas não era. Porque quando você tira um estuprador da rua, você salva várias mulheres. Normalmente, quando você pega o estuprador, ele já estuprou muitas mulheres. E outra coisa importante, outro dado importante: o crime com a maior subnotificação do planeta chama-se estupro. De cada 10 mulheres estupradas, uma notifica o crime. Ela tem 10% de notificação. Por que a mulher não notifica? Olha a quantidade de mulheres estupradas. Você passa por mulher aí na rua, por algumas mulheres, elas já foram estupradas, você não sabe. Por quê? Porque a sociedade ainda muita gente, claro, é uma coisa ridícula, parece que é século XVIII, mas ainda existe isso. Tem gente que culpa aquela mulher, porque ela usava mini saia, porque ela era toda escravidada, que ela era toda. Ela procurou aquilo, como se o corpo dela pertencesse a alguém, né? Então, se ela foi estuprada, o culpado é o estuprador. A mulher, eu sempre digo com os alunos: se a mulher andar nua na rua, o corpo ainda é dela. Ela só está facilitando o estupro. Isso eu concordo. Uma coisa é ela facilitar para o cara. Até isso. Outra, a família não quer expor, a própria vítima não quer se expor, então ela não notifica. Fica por isso mesmo. Nós temos trauma, né? Exatamente. Nós temos menos de 10% de notificação dos crimes de estupro. No Brasil, são 51 mil estupros em média, 50 mil estupros em média por ano. Por ano, notificados. Acredite-se que chega a 520 mil estupros por ano. 500 mil de mulheres são estupradas por ano. Por quê? Porque, já que são 10%, seria em torno de 520 mil mulheres estupradas todo ano. É um número muito alto. No anuário do ano passado, no Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que foi divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mostrou que no Espírito Santo, por exemplo, o aumento foi de 18,9% com relação de 2017 a 2018 no aumento de estupro. O Espírito Santo está numa posição de destaque negativo, né? Obviamente, mas isso é algo que a gente não consegue controlar, é mudar a cabeça das pessoas, é conscientizar, é o cara criar o filho de uma forma correta. Agora, o trabalho que o senhor vem desenvolvendo, então, foi baseado no livro que o senhor falou, foi baseado no incômodo social, da impunidade, na frustração de não encontrar. É importante destacar, né, a relevância social do trabalho desenvolvido pelo Carlos. Exatamente. Eu imagino se isso não fosse mais divulgado, a repercussão que poderia ter, porque o trabalho dele, pelo pouco que eu consegui entender, consegue principalmente identificar o homem, o Homo sapiens macho, que cometeu um delito contra uma mulher, uma fêmea mesmo, porque para ele achar o cromossomo, parte do DNA, ele acha parte do DNA de um macho de Homo sapiens. Ou seja, o objetivo principal, o resultado que ele consegue atingir é identificar homens que violentam mulheres, machos que violentam fêmeas. É uma relevância social tremenda. E imagino. Exatamente. E eu acho que tira um pouco, a gente tinha que ampliar isso de uma forma de tirar a sensação de impunidade do estuprador, né? Tipo, vai ser descoberto, não adianta sumir com o corpo, não adianta fazer qualquer coisa que tente esconder aquilo que ele cometeu como delito. Acho que uma coisa importante disso é que você consegue mostrar para a sociedade o seguinte: se você cometer esse tipo de delito, você a partir de agora começa a correr o risco de ser preso. Porque você vai indicar ali que você participou do crime. Então você começa a punir de verdade a pessoa que cometeu, e não qualquer um. A impunidade, ela realmente, a sensação de impunidade que se tem nessa área, realmente ela é muito alta. De repente, por isso os altos números, né? E o aspecto da prevenção é importante, né? Porque quanto mais rápido você tirar um cara desse daí de fora, na rua, solto, mais mulheres você salva. O camarada, quando ele estupra uma mulher, a parte física, claro, se ela continuar viva, né, ela consegue recuperar.
com o tempo vai recuperar, mas a parte, aquela área psicológica, o trauma que ela tem, não passa. Ela vai lembrar daqui a 50 anos. Ele deixou uma marca nela para sempre. Carlos, uma dúvida objetiva do seu trabalho. Você falou que você consegue identificar, a partir da análise das larvas, o cromossomo Y. Sequências do cromossomo. Sequências, né? Sequências do cromossomo Y. Mas você, por exemplo, consegue comparar isso que você consegue identificar com o suspeito, claro. Com o do foi suspeito. Feito isso. Isso foi feito. Nossa, ótimo. Em todos os meus experimentos, todos eles, de 2010 e 2014, foi usado o sêmen de um doador, que é um doador anônimo, tem que ter em pesquisa, né? Sim. E foi usado o mesmo o tempo inteiro. Eu acabei o doutorado nos Estados Unidos e levei para lá o mesmo sêmen. Ou seja, a pesquisa que foi feita lá nos Estados Unidos com outra mosca, com outro clima, com as condições que eles têm lá. Eu testei com as condições para saber se eu podia extrapolar esse resultado. Acho que foi ótimo o resultado lá, excelente. As condições nas condições que eles tinham lá, eu usei o mesmo sêmen, do mesmo Não doador. importa a condição. Tem como fazer em outras condições. Tem como fazer era essa a ideia. Eu fiz no Sudeste, né? Que aqui no Brasil a temperatura é alta e tal. Tem o inverno que pode ser um pouco mais baixo, mas é quente. Aí eu fui fazer lá nos Estados Unidos numa época que a temperatura estava mais amena. A Flórida também é quente, mas é menos que aqui. E a espécie de mosca que eu usei lá, a nossa espécie de mosca aqui não é a deles lá. Entendeu? Fiz com outra espécie de mosca. E mesmo assim o E o resultado... E o grau de confiabilidade é alto? Altíssimo. Nós conseguimos recuperar no experimento que a gente fez, nas condições que a gente fez, nós conseguimos recuperação de todos os locais testados lá nos Estados Unidos, os locais, os pontos, né, lá do DNA, não dá para explicar aqui, mas a gente amplifica pequenas regiões do DNA, né? A gente testou 16, conseguiu amplificar 16 lá. Sim. Aqui a gente conseguiu 16, 15 em 16, no máximo. Quase o máximo. Isso se deve à tecnologia, ao clima? Lá eu usei uma tecnologia que já está sendo usada aqui, né, no Brasil. Eu não usei exatamente a mesma tecnologia para extrair o DNA, por exemplo. Foi diferente, a extração de DNA lá, mas já é feito aqui, no Brasil. No Espírito Santo, eu acho que não. Mas no Rio de Janeiro, eu sei que faz. Eu já usei lá. Eu usei a polícia do Rio de Janeiro, quero dar crédito a quem me deu força no começo, né? Eu gosto de deixar claro isso. Eu fiquei 15 meses sem remuneração alguma. A polícia não eu fiquei licenciado, acredite, para interesses particulares. Tive que pedir isso porque o chefe de polícia nem me recebia, né? Obviamente, que ele não ia nem ouvir isso. Trabalhou e não recebeu. Eu fiz tudo isso com gasto, usando o dinheiro do meu bolso. Então eu vendi o carro, vendi a moto. Tem pessoas que testemunham isso facilmente, sabem disso. Tinha gente que ficava indignada, tem peritos que ficavam indignados. E a polícia do Rio de Janeiro, ela abriu as portas. Nosso estado punia a produtividade, então, Punia a produtividade, exatamente. Punia a produtividade, a eficiência, os princípios lá da administração pública. Quando a pessoa cumpre, ela é punida. Eu falei isso também. O último da minha turma a ser promovido fui eu. O último da minha turma. Por quê? Porque eu fiquei 15 meses afastado sem remuneração. Isso contou na hora de ser promovido. Eu falo com um camarada lá, quando eu vou conversar sobre isso. Hoje eu fico rindo, né? Parece uma piada, parece coisa do século XVIII. Eu falei com ele assim, se eu ficasse no Espírito Santo, não tivesse me coçado, não tivesse estudado, não tivesse corrido atrás, divulgado a pesquisa, dei palestra, dei mais de quase 50 palestras, se não tivesse feito nada. Tivesse mochibado, né? Tivesse mochibado, eu iria ser promovido. Incrível isso. 2 anos antes. Minha turma foi promovida 2 anos antes. Então, quer dizer, seu trabalho te atrasou. Me atrasou. Não tenha dúvida. Vamos deixar claro aqui para o ouvinte. Nós estamos aqui com um convidado, que ele é perito da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. Ele, por eficiência e produtividade, desenvolveu um trabalho que é capaz de identificar
identificar a autoria de crimes através de inteligência, através de estudo, de eficiência. E, apesar disso, ao invés de ter incentivo a concluir esse estudo, ele não conseguiu as promoções que alguém que se estivesse cumprindo o seu trabalho e não fazendo nada além conseguiria. Ele não conseguiu nem a promoção e nem o apoio do Estado, né? Do Estado, da corporação. Não teve. Depois dos 15 meses... É um projeto que poderia ter morrido ali, né? Podia ter morrido. Exatamente. Se eu tiver... tanto que eu ganhei esse prêmio que você falou, Espírito Público, dos pontos, eles olham vários pontos, né? Se o que você fez é muito importante, se é inédito, se você dá se aquilo dá algum retorno social importante e tal. E tem um ponto lá chamado resiliência. No meu caso, eu fui o destaque de quem ganhou o prêmio. Quem não está fazendo aí, mas ganharam o prêmio. Foram 6 áreas, né? Tiveram o prêmio. Foi segurança pública, meio ambiente, educação, né? São várias áreas. São 6. A minha área, né, nesse caso aí, tinha que ser isso daí mesmo. Né? Eu ganhei em segurança pública com mais 2 pessoas. É uma juíza, com uma trajetória legal pra caramba também, lá do Mato Grosso do Sul. Uma assistente social lá de Santa Catarina, trajetória excelente, e eu. E depois, quando eles foram entregar o prêmio em São Paulo, eles premiaram o destaque de quem ganhou, de quem venceu o prêmio. Eu ganhei o destaque. Ou seja, foi o destaque entre... Já tinha ganhado o prêmio na área, é um segundo prêmio. Sim, aí eles pegam os mais ganhadores e botam o destaque de quem ganhou. Uma das coisas, eu conversando com o pessoal desse prêmio e tal, que eles me falaram que a gente foi para Alemanha, ficou 9 dias, vamos lá conhecer o serviço público, como é que funciona bem e tal. Fazia parte, né, do prêmio. A gente ficou 9 dias lá na Alemanha. E nós fomos em ministérios deles lá, Ministério do Trabalho, fomos em ministérios, né? Fomos conhecer os pontos mais importantes, os serviços públicos que funcionam realmente, que deveriam funcionar aqui. E a gente acabou conhecendo muitas pessoas que fazem parte desse prêmio. Que é um prêmio externo, não é um prêmio dado pelo serviço público, tá? Isso é um prêmio Espírito Público não é dado pelo serviço público. São fundações, são ONGs, etc., que se juntam. Eu passei por 160 jurados, né, ao todo. Né? Foram 160 jurados ali naquele prêmio. Tinha mais de 1.000 pessoas concorrendo. Então esse jurado é internacional. Tinha jurado que era juiz, tinha jurado, já fiquei sabendo. Teve jurado que era ex-ministro. São pessoas que são de várias partes do país, que entendem daquela área e que julgam de forma isenta, não pode ter nome do candidato. Sim, né? sim. Eles olham de forma cega mesmo, né? É bem feito, né? Muito organizado. Eu não sabia que era assim, eu não sabia mesmo. Aí, toda vez que eu ia falar com uma pessoa lá, eles ficavam espantados. Eu li a sua história, que você tinha que escrever. Sim. Eu li a sua história, mas quanta resiliência você teve de vender carro, vender moto para fazer um negócio que é para a sociedade, cara. Impressionante. Eu não faria isso. Várias pessoas falaram comigo. A sua resiliência você foi teimoso demais. Quando eu comecei o projeto, eu ganhei muita força negativa aqui no Espírito Santo, né? Dentro da polícia mesmo. Na época, eu sei que os tempos são outros agora, tem muita gente, tem gente muito melhor e tal. Mas eu passei uma pressão assim de ouvir coisas. Rapaz, você é doido? Pra que você vai fazer isso, rapaz? Vai cuidar dos seus filhos? Aquelas coisas do... Sempre tem um... É impressionante. É incrível, e hoje eu passo pelo cara e o cara baixa a cabecinha. É incrível como é que teve isso. Mas a resiliência, para mim, foi um ponto importante. Eu acho que a vontade de continuar, acho que foi o mais importante no meu caso. E a família nessa hora, como é que ficou? Se a minha mulher não me desse força, se ela não quisesse abraçar a causa, eu usava sempre o lance que a pesquisa é importante, olha quanta mulher estuprada, essas coisas, né? Jogando, mexendo com a sensibilidade pra... Esse episódio ele tem que ser muito divulgado pelos grupos de defesa de direitos das mulheres, né? Porque o nosso convidado aqui, gente, ajuda a identificar estuprador. Exatamente. Dias depois de um crime, aquela mulher que foi estuprada, jogada no rio, se uma mosquinha for lá e comer o material genético dela, é possível que o nosso convidado identifique a pessoa que cometeu aquele E como é que está isso dentro da perícia? Está sendo usado em larga escala? Tem outros estados usando isso? Como que está funcionando? Bom, o Rio de Janeiro está usando.
já começou a aplicar, né? Eles pegaram um estuprador pouco tempo atrás, eles me ligaram 2 ou 3 vezes, 3 ou 4 vezes, não me lembro agora, porque eles não estavam conseguindo amplificar. Eles usaram a técnica, coletaram lá as pulgas, fizeram o que tinha que fazer, só que não estava conseguindo amplificar o DNA. E aí me ligaram 2 ou 3 vezes e falaram: Chamon, como é que é o protocolo lá para extração? Porque eu tive que mudar algumas coisas no protocolo. Porque a extração de DNA já é feita, né? Ninguém inventou a roda. Aí eu lembro que eu enviei para eles. Algum tempo depois eles foi anunciado, se vocês procurarem, eu enviei, foi no ano passado, se não me engano. Eles capturaram um camarada que estuprou uma criança de 5 ou 6 anos. Aí ele está preso, usando a técnica. Chamam, isso poderia virar um protocolo no Brasil todo? Poderia. Falta o quê? Vontade política para fazer. No Brasil inteiro. É caro fazer isso? Não é caro. É treinamento. Tem que treinar quem vai coletar. Sim. Ou seja, se eu treinar você, que não é dessa área, sou da área, sim. Mas você aprende a coletar. Você não vai fazer outra coisa, você vai coletar. Que para mim é uma etapa crucial. Que se eu não coletar o vestígio, como é que eu vou trabalhar o vestígio? Eu tenho que coletar ele primeiro. Eu não posso estar em todos os vários locais que tem todo dia, né, aqui no Espírito Santo ou fora daqui no Brasil. Então, você ensina o cara que vai fazer local a coletar. Chamon, você ensinou algum? Eu ensinei por conta própria. Eu não tive um curso para coletar, exatamente para isso. Eu já tive aula, eles tiveram aula na Cadepol, a polícia me chamou para dar aula de entomologia forense, ou seja, os delegados de 2012 ou 2011, não sei, para cá tiveram aula comigo, os peritos, todos eles também tiveram aula comigo, e foi um convite, já que a pesquisa é importante. Só não era importante quando eu comecei o doutorado lá em 2010, que aí eu fiquei 15 meses sem remuneração, mas depois ficou importante. Não era importante, agora que deu certo, virou passou importante, a ser. E a licença remunerada só veio 15 meses depois, após uma entrevista que eu dei na CBN, que foi uma entrevista que iria durar 10 minutos, e eles mandaram continuar, ficam fazendo assim com a mão. Eu estava dentro de lá daquele estúdio deles, lá, é um cubo de vidro, assim, um negócio bonito. Foi até com o Fábio Botassin, sei, e a convite dele e da Fernanda Queiroz, né? Isso. Em 2011, comecei o doutorado em 2010, que foi uma entrevista que, para mim, foi um divisor, né? Um divisor de águas, porque eu falei várias coisas, falei lá a verdade de algumas coisinhas, que na época você não podia falar, e a partir daquilo eu ganhei licença remunerada, depois de 15 meses, mesmo sem escala especial, com um salário menor, bem menor, mas eu ganhei a licença a partir de 2011. Na época o governador era o Casagrande, o que está hoje, inclusive. Ele saiu, entrou o Paulo Atung e depois agora ele voltou, né? Aí a licença remunerada veio a partir disso. Mas o que é estranho é que esses meus 15 meses não foram reconhecidos. Eu perdi os 15 meses, porque é o que eu falo, não é culpa da polícia eu não ter reconhecimento dos 15 meses. A polícia não tem esse poder e tal, entendeu? É culpa de toda uma forma arcaica que a gente tem para interpretar coisas às vezes. A lei está dizendo ali, a lei é fria e tal, mas a gente sabe que em muitos casos a interpretação ela é feita de outra forma, né? Sim, claro. Do interesse do agente. Exatamente. Todo mundo sabe que a minha pesquisa é importante. Todo mundo sabe que o que eu fiz é importante. Está na cara isso. Todo mundo sabe que é para o bem público. Não há quem negue isso. Que chegar na polícia e perguntar. E a própria administração pública não colaborar assim, o IFE sabe disso. A polícia sabe. Todo mundo sabe. Os meus alunos. Eu tenho orientação de alunos todo ano, que é orientação de graça, né? Tem gente que pensa que a gente ganha dinheiro orientando aluno. É só por reação. Você tem que ficar, você perde noite de sono, não é pra ficar lendo lá. É menino enchendo o saco. É gente que te liga, te manda zap, tu tá com dúvida, aí você tem que ir lá, e tem a banca, aí você vai na banca, você não ganha R$1 com isso. É idealismo puro, você não ganha nada. Sim. Ah, mas você tá fazendo pra ganhar título, pra conseguir fazer concurso público. Né? Eu sou funcionário público, eu não vou fazer concurso de novo. Eu tenho 2 cargos públicos, pô. Entendeu? É professor e perito. É meu cargo, você pode, né, acumular, você pode dar aula como perito. Carlos, então deixa eu ver se eu entendi. O equipamento não é caro e... Para eu fazer,
Por exemplo, já existe aqui a química forense, a química legal lá. Já existe aqui um laboratório que já faz extração de DNA, amplificação, já tem DNA na exposição. Eu precisava montar um laboratório para eu trabalhar com isso. Biologia forense. Esse laboratório já foi entregue já ao projeto, ele está contemplado na sede nova que vai sair da perícia em 2021, 2022, vai ser uma sede grande pra caramba. É só a estrutura, né? Foi com o dinheiro do BID, é dinheiro internacional, não é dinheiro do Estado, vou ficar claro isso, né? Muita gente quer ganhar mérito Por isso que com vai isso. funcionar. Muita gente tá querendo ganhar mérito, mas não. Eles cederam espaço, a prefeitura cedeu espaço, tudo, mas A história o dinheiro, da importância que você falou, né? Se tornou importante depois de pronto. O laboratório vai sair. E esse laboratório vai ser grande, né? De biologia forense vai ter microbiologia forense, que a gente não tem. Entendi. Vai ter botânica forense, tricologia forense, coisa que a gente não trabalha aqui ainda, né? Não existe esse laboratório, não existe. E entomologia forense. Ele vai ter 4 sublaboratórios dentro dele. Vai ser um negócio legal, mas ele não está pronto. O que eu precisaria para hoje de grana, de dinheiro? Vou dar o valor que eu sempre dou pro pessoal que faz entrevista. Todo mundo fica espantado. A última entrevista foi na CBN de novo, agora ano passado, e quem me entrevistou foi a Patrícia Valim, é isso? Acho que sim. Simpática. E ela me perguntou isso também. Quanto é que a pessoa precisaria? Também ficou espantado. Eu falei, com 1,5 milhão, 2 milhões, eu monto o melhor laboratório de biologia forense do Brasil. Com 2 milhões. 1,5 milhão. Porque não é um dinheiro considerável se você for analisar a nível de outros gastos que o... Vamos perguntar pra vítima, poder uma vítima de tem. estudo. Vamos se ela acha. E não vai ter manutenção. Não é né? uma, né? Não tem aquela manutenção cara, como é um equipamento, um veículo, né? Pega lá, você compra lá uma viatura de 200 mil, a PM, a Polícia Civil, que é importante você ter viaturas boas. Eu com 6, 8 viaturas daquela, eu monto um laboratório maravilhoso. E vai durar. Ali você tem que botar algumas coisinhas lá, uns reagentes e tal. Tem que pagar a conta de luz, essas coisas, mas... De uma eficiência, eficiência maravilhosa. custo-benefício muito grande. Mas muita coisa que poderia ser essa feita. estrutura me fez pensar no início da conversa. Seria toda essa estrutura, mesmo com a estrutura hoje da instituição, te permitiria ter resultado? Eu acho... Desculpa, eu vou ser mais incisivo nisso. Eu tenho convicção que sem autonomia a perícia nunca vai render o que ela precisaria render. Eu tenho convicção disso. Mesmo com a estrutura, Mesmo a com a perícia estrutura, precisa ser autônoma. eu acredito que a gente precisaria ser autônomo. Por quê? É só a gente se basear nos estados que funcionam. Uhum. Olha como está a perícia em Santa Catarina. Olha como é que está o reconhecimento dos peritos em Santa Catarina. Olha o salário do perito de Santa Catarina e o salário do perito do Espírito Santo. Tem perito no Espírito Santo, eu vou até colocar uma coisa que eu nunca contei aqui. Está fazendo Uber, cara. Porra, o cara tem que, para ele complementar a renda, ele tem que fazer Uber. É uma vergonha, né? Mas eu tenho que falar isso. É revoltante. Então, a desvalorização do nosso... O que o perito em Santa Catarina faz, o que o perito em São Paulo faz, o que o perito nas 27 unidades fazem, nós do Espírito Santo fazemos e não fazemos pior. Nossos peritos não são piores que perito nenhum. Nós temos um material humano maravilhoso em todos os setores, nos plantões, em vários laboratórios, na medicina legal. Ou seja, nós temos um material humano muito bom, muito qualificado. Nós temos peritos do Brasil inteiro, cara. Eles vêm fazer concurso pra cá porque é bom morar aqui, é bom viver aqui. Mas nós somos o pior salário do Brasil. Mas o pior há muitos anos. E se você pegar e dobrar o salário do perito do Espírito Santo, ele não chega à média nacional. Média. O dobro não é a Se média? você dobrar, ele não chega à média. E as pessoas não entendem. Toda a segurança pública do Estado. Menos de um quarto da média. Tem encargos também que estão muito ruins. Sim. Aqui, os soldados, a gente já sabe do caso deles. Eu não vou entrar nesse mérito, Sim, mas claro. a gente sabe que tem outros cargos, mas a pior situação de salário do Brasil é a de soldado de perito criminal. É só pegar o percentual e pegar a média nacional. Eu estou comparando com a média. E a gente está falando de segurança pública. Segurança né? pública. Como é que fica Aí, o... o trabalho de inteligência de segurança pública, aquele Exatamente. trabalho que você investe e tem muito retorno. Como é que pode? Mas, como perito, você já deve ter visto muita coisa absurda, né? Eu tô aqui curioso para saber qual o caso mais cabuloso
Rapaz, Que você já viu? Porque eu já vi perito debaixo de palafita, perito dentro de rio, eles já me perguntam isso. perito de 5 horas da manhã em lugar esquisito. É muita desgraça, não tem como te apontar qual que foi a pior, não. Assim, é difícil mesmo. Aham. Eu posso dizer os casos que ainda mexem comigo. Tem colegas que também sentem isso. Quando é criança. Quando é com criança, é brabo. Com criancinha de 5, 6 anos. Poder fazer perícia é horrível. Os outros casos a gente já se acostumou e tal, com mulher, com homem. É ruim? É horrível? É. Por exemplo, você vai fazer um local de feminicídio. Já fiz vários, né? E aí tem uma pegadinha de criança, de sangue. Nossa. Isso aí é terrível. A mulher já morreu, a dor dela já passou, né? Ela tá morta, é horrível, mas a gente vai tentar encontrar provas sobre aquele crime ali. Mas quando tem criança envolvida é o que mexe mais. Estupro ainda de criança. É, estupro. Agora, o crime, o tipo de crime que eu acho pior. Eu e muita gente, né? Pra mim, opinião minha, o pior crime de todos. Qual o pior crime de todos, na minha opinião? Estupro. Por quê? Porque homicídio é terrível, todos os crimes são ruins. Mas o estupro, ele, dependendo do caso, ele deixa uma morta-viva, entendeu? A mulher fica com aquele trauma. Ou morre de verdade ou morre. E o indivíduo se dentro, utiliza de uma mentalmente. força contra uma fragilidade, né? Exato, tem estupradores que querem fazer aquilo, só fazem aquilo se a vítima sentir dor, sentir pânico, se ela tiver, se é que ela, em casos disso, se é que ela quer fazer sexo com ele, ele para. Mas tem casos de Já é estuprador. uma psicopatia, é uma coisa já de outro nível. Exatamente. Interessante. Precisamos identificar esses indivíduos. E a gente está com um convidado que tem essa capacidade, mas precisa de quê? De material humano, Treinamento, pessoas, capacitação. estrutura e Autonomia. Fundamentalmente autonomia. A perícia tem que ser. Eu já bato nessa tecla desde quando eu entrei. Eu tô só me baseando no que funciona. Peguem as perícias que funcionam, é só isso. Se o pessoal paga imposto, as pessoas estão pagando imposto para ter o quê? Para ter retorno. Resultado. Para ter resultado. Eu só estou querendo mais trabalho. Sim. Eu vou trabalhar mais. Exatamente. Já me falaram assim, Chamou, você é doido, você vai procurar mais trabalho, mas eu quero mais trabalho, eu quero fazer o trabalho. Eu quero fazer um trabalho bem feito e eu quero valorização na perícia. Eu não quero perito nosso com 4, 5 anos. Um perito para começar a ficar bom, ele demora uns 5 anos. Eu estou há 13 anos. Eu pego um laudo meu quando eu estava com 2 anos, eu nem acredito que eu fiz aquele laudo. Quanta coisa faltou. O perito com 4, 5 anos, ele começa a ficar melhor. Ele enxerga mais os vestígios, ele trabalha melhor. Cascudo. Aí um cara desse, quando ele está com 5 anos, ele faz concurso para outro estado, que o outro estado paga mais. Ele não quer sair daqui. Eles falam comigo isso. Eu dei aula Vai para ele. defasando o sistema e a gente vai ficando. Ele vai embora porque o salário do outro estado ele é melhor e o número de peritos aqui ele é pequeno. Não dá um peso tão grande para você chegar à média nacional, por exemplo. Não dá um peso. Mas, por exemplo, uma tendência, uma coisa que a gente pede, inclusive, é a isonomia salarial com os delegados. Como em alguns estados acontece. Como no Distrito Federal, na Polícia Federal, é o que funciona. O perito ele não tem que estar subordinado ao delegado, ele tem que ter autonomia funcional. O único que materializa a prova, eu não quero treinar um perito, aí ele está com 5 anos de casa. Aí em Minas Gerais vai e pega ele faz concurso para lá, ele é inteligente, ele é esperto, ele passa concurso, ele vai para lá, ele fica esperando até os 45, já tive perito nosso, nós perdemos um perito aqui, cara, olha só isso, que ele ganhou o prêmio Ecologia 8 vezes. Olha a área ambiental, bicho. 8 vezes. Amigo meu, antes de ser perito, eu conhecia ele, a gente entrou no mesmo concurso, ele foi embora. Um absurdo perder um cara desse. E eu ficava, não vai agora não, cara, não vai. Ele foi embora, ele tá em Minas Gerais. Nós perdemos um cara valioso, que o treinamento dele, eu digo assim, ele trouxe para a polícia um conhecimento que a polícia não investiu nele. Não precisou investir. Ele já é cara da pesquisa. E ele foi embora, por quê? Porque não dava mais para sustentar a família dele. Perdeu a riqueza no A estado. punição da eficiência aí de novo. Ele foi embora, o cara é muito bom. Eu falo assim, eu não quero ficar perdendo perito por salário, por condição de trabalho, eu não quero, é fácil. Para resolver, basta copiar o que funciona. Eu faço um desafio.
Você que está pagando imposto, nós aqui, todos aqui nessa mesa, a gente paga imposto. Eu faço um desafio. Aonde seu dinheiro seria melhor investido quando se fala em prova material? Na perícia. Como a perícia pode te dar melhores respostas se ela for autônoma? Eu faço um desafio. Eu já ouço isso desde 2014, quando eu tive aula com o professor Chamon. Tá vendo? E nada mudou, né? Mas a gente tem esperança que mude. E como é que tá? O senhor tem planos para fazer outras pesquisas? O senhor quer desenvolver essa pesquisa em outras áreas? Amplificar de alguma forma? Levar ela para outros rumos? Como é que tá aí, né? Para outros estados? Como é que o senhor tá nessas... Olha só, eu fui chamado para dar... eu dei palestra em, se eu não me engano, contando com o Espírito Santo, 13 estados, né, ao todo, né? Sobre a pesquisa, sobre onde a gente pode aplicar. Por exemplo, eu faço pesquisa com o pessoal da Química, que a gente publicou esse artigo, se vocês quiserem. Todo mundo que me pede, qualquer material que me pedir, eu entrego. Acho que você passou meu Instagram, o Perito. Eu vou falar daqui a pouco. Isso aí. Tem também e-mail, mas a pessoa me manda lá pelo Instagram, eu passo o e-mail. Mas eu sempre envio material pro pessoal, sempre. Enviei para um professor da Multivix agora, me pediu. Eu envio a tese, não tem problema nenhum, eu passo conhecimento, o que eu tiver eu passo. Esse trabalho com a Química é muito legal, porque, por exemplo, como é que eu sei que ocorreu um disparo próximo, a curta distância? Que é diferente você tomar um tiro a longa distância. Se você toma 10 tiros próximos, isso daí é execução, é óbvio. Né? Quando você dá um tiro no cara a curta distância, fica marca, entendeu? Fica pólvora nele. Você vê a fumaça, você sabe disso, você que é policial militar, né? Então fica o esfumaçamento quando o corpo está fresco. Pega um cadáver em decomposição e encontra isso, não dá. Você pode até saber que ele tomou um tiro, que às vezes também some, porque os bichos comem o corpo, você não tem como saber. É muito interessante, cara, isso aí. Aí a gente fez um estudo desse. Eu matava as porcas com 3 tiros. Para economizar dinheiro público, eu convidei um colega da Kim, que é uma economia de dinheiro público mesmo. Falei, cara, vamos associar a sua pesquisa à minha pesquisa. A pesquisa dele era uma detecção de material da pólvora a curta distância, material da pólvora, uma técnica nova que saiu no jornal, apareceu em vários estados, cara. O nome dele é Wanderson Romão, do IFES, amigo meu hoje. Vamos fazer esse estudo com a porca que eu mato. Porque eu vou coletar larva. Vou coletar. Eu coleto larva de onde eu dei o tiro também. E vou coletando vários dias. Nós conseguimos detectar, recuperar o material da pólvora, antimônio, bário e chumbo, de materiais da pólvora, né, até 14 dias. Não, o estudo dele é até 12 dias. 12 dias. É um estudo inédito, muito legal. Foi publicado no Journal of Chemistry. Depois eu parti para o corpo humano, para o cadáver humano. E aí, quando tinha um cadáver em decomposição, até estranho falar isso, já ficava com o olho meio brilhando, né? O pessoal falava, tem um cadáver em decomposição. Aí um deles em Aracruz, se eu não me engano, a gente conseguiu detectar, muito interessante. Vai sair um short communication agora na Forensic Science International. E é um estudo, é um negócio inédito no mundo também, é um negócio que é inédito, porque nós conseguimos recuperar de um cadáver humano, entendeu? Usando essa técnica que a gente fez em 2013, que foi publicada em 2015, que é do Journal of Chemistry. O que eu fiz em 2015 foi com porca, com animal. O que eu fiz agora, já foi com cadáver. Ano retrasado, perdão, foi com um cadáver humano, que estava numa cova rasa, e eu pedi ajuda lá, os bombeiros, foi muito legal. Era um local que a gente costuma fazer no Brasil todo, que costuma ser feito em 10 minutos. É um cadáver de decomposição, você não encontra muita coisa, muito vestígio. Eu fiquei no local 2h30. Botei aquela roupinha branca do Zé Gotinha, entrei dentro da cova rasa, coletei a larva, faz um trabalho de arqueologia. Tirei a foto, fizemos um trabalho de arqueologia, impressionante. Pedi ao bombeiro, o pessoal que ia desenterrar, para desenterrar devagarinho. Então tem fotos passo a passo, até aparecer a mão da vítima, até aparecer os pés. Foi muito legal. Engraçado que a gente estava conversando mais cedo sobre um programa, né, que passava na televisão, aquele CSI, deve ter sido algo muito parecido. Foi muito parecido. E quando saiu o resultado, eu lembro que um cara da delegacia que estava investigando isso, ele falou comigo por telefone. Ele pegou o laudo, porque teve outras coisas. Além de falar que foi tiro próximo, dispara a curta distância, execução, você aumenta a pena do cara. Né? Não é um tiro acidental.
eu coloquei no laudo que existiam indicações pela quantidade que eu tinha de larva ali, que aquele corpo tinha sido enterrado bem depois da morte, ou seja, em casos que são similares à pessoa que morre de dia e é enterrada à noite. O autor volta, porque não tem ninguém, ele volta para esconder o vestígio. E tinha um lapso temporal para que houvesse as posturas de ovos. E aí eu entreguei esse laudo, né? Botei que ocorreu inumação, enterro, né? Depois e tal, dela ter... Não foi assim, eu mato e já jogo ele na vaga. Cometeu outro crime. Exato. Se aumenta a pena do camarada. Materializar outro crime. Se aumenta a pena do camarada. São muitas coisas que podem ser aplicadas. O meu estudo ele pode ser aplicado em vários tipos de crime. Esse é um. Aí o cara ligou pra mim e falou assim: Chamon, parece que você cometeu o crime, cara. Porque a gente pegou um suspeito. É legal isso. Eu não sei quem é o suspeito, mas bateu muita coisa do que ele falou. Porque a perícia tem essa função, ela tem que materializar a prova, não tem? E quando você bate testemunhas com o laudo pericial, o perito não conhece ninguém, não sabe de nada dali. Pessoal. E não é pessoal o negócio. E aí começa a bater, é interessante. Você vê, pô, o negócio funciona. Eu falei pra ele, a frase que eu falei pra ele foi: parece que você cometeu o crime. Eu falei com ele assim: mas isso, cara, é a ciência aplicada à justiça, cara. É só investir em perícia, você vai ter vários resultados assim. Inteligência. E esse é o mais trabalho que você está procurando, né? É isso que é o mais trabalho. Dá prazer. Agora, quantos crimes foram assim? Quantos crimes aconteceram assim? Eu não tenho conta, eu já fiz vários locais de homicídio assim. Quantos? A gente pode aplicar em locais de sequestro usando insetos. Eu posso fazer a identificação de DNA da vítima e do sequestrador num cativeiro que está vazio. Eu estou botando o cara na cena do crime. Agora, quem vai coletar o inseto lá é quem vai no local, tem que treinar esse cara. Ele tem que me trazer o inseto. Eu tenho que abrir o intestino dele, tirar o sangue que ele sugou. Aí já é mosquito. Né? Para maus tratos a idosos e crianças. Você pode aplicar, cara. Como é que a gente sabe que um idoso está sofrendo maus tratos? A polícia, vocês já devem ter visto em televisão. A polícia vai, bate, vê o idoso lá defecado. Aí o que os donos fazem? No Brasil todo isso. Um funcionário meu faltou ontem. Então não estava abandonado, não estava com maus tratos, né? Mas chama um cara para coletar, um cara com sangue no olho mesmo para chegar lá. Eu vou chegar lá, vou procurar larvas nas fezes que estão ali e vou dizer: essa larva só chegaria a esse tamanho em 8 dias. Esse senhor tá aqui, defecado, sujo, há 8 dias, 6 dias. Tem como falar. Isso é prova. Sim, isso é prova material. Já é usado isso, Chamon, que você está falando? Claro que é. Só procurar Itália, Alemanha, Inglaterra. Quem investe em perícia? Se chegar lá e disser... eu fui à Itália um tempo atrás, ano passado, e eu conversei com o pessoal de lá e tal, e eu disse que aqui ainda se usa muito a prova testemunhal. Eu tenho artigos, não são meus, eu usei como base na hora que eu fazer minha tese, de autores que são renomados, americanos, um cara da Inglaterra, um cara fera, que a testemunha mente, comprovadamente. Ele viu que, não porque ela quer. Em muitos casos, principalmente de estupro, ataques sexuais, você apresenta um suspeito para aquela vítima, ela está vendo o cara, mas não é ele. E vários foram presos porque se pareciam com o autor. É um absurdo. Se você está preso, por quê? Porque a vítima te reconheceu. Uma coisa arcaica, sabe? Bastante. É isso. Um cruzamento de dados genéticos agora. Também. Você tem o banco de dados. Resolveria isso. Coletou, amplificou o DNA, jogou no banco de dados, vai sair o match, a comparação. Se der match, beleza. Esse cara aqui é o mesmo desse. É um suspeito, no mínimo, facilita o trabalho. Claro. Nesse caso aí já... Quer ver um caso interessante que eu estava vendo televisão e com a minha mulher, eu estava almoçando. Aquele caso Tainá, em Viana. Se eu tivesse já naquela época um laboratório para trabalhar, eu fiquei doido ali. Por que, Chamon? Porque você sabe que a pena máxima cumprida no Brasil são 30 anos, todo mundo sabe disso. A tomar 100 anos, ele fica 30. Aumenta para 40 agora, né? Então, se aumenta para 40, aquelas progressões de pena, o cara fica 10. Não é isso? Seja da área de direito, regime fechado mesmo, que é a punição, fica fechado 10 anos. Depois ele vai trabalhar, ele vai viver, vai respirar, né? E a sua filha, a sua irmã, a sua mãe, que ele matou, tá lá e não vai ter como visitar, né? Que é alguma coisa
Na minha opinião, casos desses aí, o cara tinha que ficar em prisão perpétua, porque é um psicopata, sente prazer em Punido sentir a dor do outro. Mas, ele só se a vítima estiver sentindo dor. Mas tudo bem. Naquele caso, há quanto tempo ela estava morta? Quem dá o melhor intervalo pós-morte do planeta? Entomologia forense. Por quê? Até 2 dias, 1 dia e meio, o médico legista ele consegue pegar as características do cadáver. Não é culpa dele, obviamente, que ele não consiga depois, porque você pega um cadáver com 5 dias e um cadáver com 10 dias, eles são muito parecidos, né? A forma e a diferença é só o tempo. Mas como é que você vai dar o intervalo pós-morte, IPM? Os insetos dão o melhor intervalo pós-morte do planeta. Tem erro mínimo de 12 horas. Você pega um cadáver com 15 dias, você chega a 14 dias e meio, 15 dias e meio, assim, é uma coisa da precisão muito grande. E pra gente, quanto maior o tempo, mais preciso o resultado, você vai chegar a melhor resultado, você vai ter mais materiais para poder coletar, né? Aí, por que você está falando isso, Chamon? Tá bom, prenderam um camarada, acharam o corpo daquela menina, né? Ele tá preso. Ele vai responder, ele pode responder por sequestro, homicídio, eu não sei como é que vai ser, né? O caso dele, mas acharam sangue no carro dele e tal. Eu não vou falar do caso, que ainda vai ter o júri, mas eu vou dar um exemplo do que eu poderia fazer ali para melhorar a coisa. Que quem cometeu, eles têm que correr atrás, a investigação. Nós temos investigadores muito bons, né? Temos policiais bons. Beleza. O que você poderia fazer ali, Chamon? Se você vai até o corpo e coleta evidências entomológicas de inseto, né? Você pode dar um intervalo pós-morte. Peraí. Se a pessoa está sumida há 20 dias... Você encontrou o corpo hoje, né? Aí você fala assim, e aí? Bom, se eu dou um intervalo pós-morte dela de 20 dias e ela está sumida há 25, por exemplo, ela ficou 5 dias em cárcere privado. Ela ficou 5, você aumenta a pena do camarada. Já consegue... Isso, pelo óbvio. Como é que eu vou conseguir uma prova dessa? Não tem como. Eu tenho que trabalhar os insetos. A prova tá lá, cara, o vestígio tá lá, as evidências estão lá, soltando com o olho esbugalhado, mas... Esperando o perito chegar. Esperando o perito chegar. É isso, é investir em quem vai coletar, em treinamento, em valorização salarial, é isso. A perícia tem que ter isso. Nós temos que ter peritos que não saiam do Espírito Santo, que não queiram sair daqui. Eu fico, quando sai um perito, agora vai sair mais um, ele colocou, apostou, ele tá indo embora. E o cara vai pra PRF, a Polícia Rodoviária Federal, um trabalho importante pra caramba. Atrás de valorização. Mas eu conversei com com outro cara, ele falou, Chamon, eu não queria ir embora não, cara. Eu gosto do que eu faço, eu adoro o trabalho que eu faço, adoro perícia, mas não dá pra viver mais aqui, cara. O PRF ganha bem mais do que um perito aqui no Espírito Santo. Entendeu? E estudou mais do que um perito. É o que eu digo sempre, é valorizar quem tá aqui. É isso que eu falo. É complicado. Bom, professor, obrigado por ter participado com a gente vai encerrar. Eu faço votos de que tudo dê certo, que a gente consiga ampliar isso aí através do seu trabalho, que a gente tenha uma sociedade mais saudável, uma justiça mais eficiente, uma perícia e uma polícia melhor também, certo? Você que ficou com dúvida de alguma coisa, que quer acompanhar melhor o trabalho do professor Chamon, você pode seguir ele no Instagram através do @peritochamon. Se escreve CHAMOUN de navio. @peritochamon, tudo junto. Segue o nosso professor, tira suas dúvidas com ele, acompanha o trabalho dele certinho, certo, pessoal? Uma pessoa que está valorizando o dinheiro do contribuinte. Você Exatamente, viu que até a pesquisa que ele realizou uma pesquisa em conjunto, valorizando o dinheiro do contribuinte. É isso aí. Uma honra muito grande receber o professor aqui. Obrigado pela presença mais uma vez, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Valeu, obrigado a vocês. É isso aí, valeu.